Olá, seja bem-vindo. Segunda-feira, hoje dia 14 de fevereiro. Bom dia para você que nos acompanha, 9 e 7 da manhã. E a partir de agora você confere junto comigo as principais notícias aqui da nossa cidade. E devido a uma instabilidade nos sistemas de informação do Ministério da Saúde, o ESUS notifica e o CIVEP Gripe, o boletim da Covid-19 de Jacareí, com o número de casos não é divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde desde a última quinta-feira. Mas a gente tem informação sobre a vacinação. Já foram 490.057 doses aplicadas, ou seja, 88% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 79% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única. E outras 99.250 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que todas essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes. Seja muito bem-vindo, Edinho. Bem, agradeço, a acolhida, é sempre bom estar aqui na Câmara Municipal, é uma casa que eu frequentei muito e tenho grata prazer de voltar aqui. Edinho, a gente começa com um assunto que está aí no dia a dia de todo munícipe de Jacareí, que é a questão da utilização do transporte público. A gente fala muito sobre lotação, nós que aqui somos comunicadores, a gente está em contato com a rua, o pessoal sempre vem reclamar. Lotação no ônibus de Cidade de Salvador, Imperial, geralmente da região leste e oeste. Como melhorar essa situação? Tem previsões de melhoras, na verdade? Bom, a gente tem uma pesquisa de satisfação, que não existia e a gente passou a fazer semestralmente desde 2017, pontuando e avaliando exatamente isso. É baseado nessa pesquisa de satisfação que todas as ações de transporte público são feitas. Com o fim da pandemia, ou melhor, a volta gradativa, principalmente dos alunos agora presencial, esses problemas têm diminuído muito. Por quê? Quando a gente tinha poucos passageiros, a gente tinha que reduzir também o número de ônibus, porque o número de pessoas pagando não pagava a operação. Hoje, com o retorno gradativo, a gente ainda está com a média de 39 mil passageiros dia. Antes da pandemia, essa média era de 52 mil passageiros dia. Então, a gente ainda está bem aquém da média comum, mas a gente já tem acompanhado a diminuição em todos os canais que nós temos de reclamações e tal com relação a isso. Então, hoje, a gente já tem um nível de satisfação perto de 0 a 10, já 7,3%, foi a última análise que a gente fez no último semestre de 2021. A gente começa já as pesquisas embarcadas agora, nesse mês de fevereiro, que a gente esperou voltar às férias, para monitorar isso. Obviamente que é muito comum na Câmara, às vezes quando você faz uma entrevista, você pega uma pessoa, e ela não tem o poder de ter uma referência amostral de todo um grupo. Então aquela pessoa externa, aquilo chama a nossa atenção, mas enquanto gestor público a gente tem que trabalhar realmente com uma análise que demonstre qual é a sensação da grande maioria, E a gente também controla a questão dos GPS dos ônibus, então a gente sabe quais ônibus estão atrasados ou não. Então a gente está com um índice abaixo de 10% de atraso e de 0 a 10, acima de 7 com relação à satisfação do transporte público. A gente entende que é um momento bem melhor do que a gente está vivendo a pandemia, mas nosso trabalho é constante. A gente teve agora no começo das aulas um pouco de reclamação por conta. As escolas estaduais, muitas delas começaram agora em regime integral e tiveram que trocar, por conta disso, nós tivemos que trocar alguns horários do ônibus para se adaptar a isso. E tiveram também outras linhas para essa questão da escola. Em que pese a gente ter feito isso junto com a escola, trabalhando junto com os professores e tal, tudo bem informado. Na primeira semana, houve muita desinformação. Mães que não entraram no site para ver qual era o horário, que foi no horário que ela comumente ia lá, ou os alunos também. Então, é natural que na primeira semana tenha um pouco de ruído, daí a rede social tal, dá aquela amplitude, E no ponto que a gente teve mais reclamação, que foi no Porto Velho, lá na região do Panorama tal, nós tivemos na sexta-feira uma reunião lá na escola com algumas mães que ainda estavam com dúvidas, tiramos todas as dúvidas, perceberam, então entenderam qual é o esquema de horários tal, que já estava no site, e a gente conseguiu então desfazer esse mal entendido. Então,
é um trabalho constante, assim, não tem como a gente... o transporte público, para você ter uma ideia, fora o serviço de coleta de lixo, é o maior serviço público da prefeitura, né? Então, é um trabalho diário para que todo mundo se mantenha informado. Inclusive, a gente vai investir bastante esse ano com a instalação de monitores dentro dos ônibus para que essas informações sejam sempre renovadas e que eles lá consigam estar informados com relação a isso. Edinho, sobre essa questão das novas linhas para esse período escolar, quais foram as principais mudanças e aonde que as pessoas podem ter acesso a esse tipo de informação, né? Como você falou, as aulas voltaram faz pouco tempo, muita gente ainda não tem informação sobre essa questão do transporte público. Quais são essas informações e aonde as pessoas podem ter acesso? Vamos lá, então, primeiro, assim, a informação sempre, né, dos pontos é no site da própria JTU. Lá estão todos os horários e tal, que ela pode se informar. Uma outra coisa que a gente trabalhou bastante, conseguiu em parceria com a Google, no Google Maps, né, que é qualquer pessoa pode acessar, é gratuito e tal. É só você ir na rua, no ponto que você pega o ônibus, colocar o mouse em cima do desenho do ponto de ônibus, aparece todos os ônibus que passam lá e o horário. E outra coisa importante que a gente adquiriu ano passado, que é o aplicativo eOuve, né? A gente tem divulgado muito isso, até acho que já pedimos na TV Câmara, não sei se a gente já passou para passar em comercial aqui o tutorial, né? Para que a população baixe esse aplicativo. A gente comprou esse aplicativo porque antes a população tinha que reclamar para a JTU e nem tudo a JTU repassava para a gente, né? Como nós somos fiscais da empresa, não podemos depender dela para ter informação, a gente comprou esse aplicativo para as pessoas reclamarem direto, se houve algum atraso, se ela tem alguma dúvida. Então, assim, é preciso que, se ela tem alguma dúvida, ela faça esse movimento ou acesse os aplicativos disponíveis. E o último aplicativo é o Citamob, esse já faz anos que existe. O Citamob é um aplicativo que, se ela entrar, ela olha e vê se o ônibus dela está chegando, qual o horário, tudo direitinho. Então, e as adequações de horários, elas foram diversas em vários pontos, né? Em vários bairros onde as escolas estaduais, que eram tempo parcial, virou integral, houveram essas alterações e ajustes de horários. Então, é preciso realmente entrar lá para ver e, se tiver alguma dúvida, entrar em contato com a gente, que a gente tira essa dúvida para eles. No site da Prefeitura tem também um release sobre isso, né? Tem um release que faz o link com todas as informações que eu dei aqui agora. Edinho, também falando sobre essa questão escolar, a gente tem a questão da regularização das vans que também levam crianças para as escolas. Qual que é a importância dessa transparência para os pais, né? Total, né? Ainda mais agora nesse momento de pandemia e tal. Então, assim, a gente tem um trabalho muito próximo com a Associação dos Condutores Escolares, né? Que é uma categoria bastante organizada. E a Prefeitura, a Secretaria de Mobilidade, ela faz um trabalho de fiscalização, né? Para que a pessoa possa transportar a criança, o carro tem que estar em boas condições, tem vistoria, não só com relação à segurança, mas questão também à poluição, né? Tem uma série de regras de vestimenta, de como o monitor, quem é o monitor, identificado, a gente tem um nome, tem tudo controlado e a obrigatoriedade de vacina. Então isso é muito importante. Nenhum condutor escolar ou monitor que está dentro de uma van escolar hoje, regularizada pela prefeitura, transportando criança, está sem vacina. Então, essa é a segurança. Ao passo que, se o pai escolhe, às vezes a gente fala daquela economia, o barato sai caro, né? Às vezes contratar um vizinho, um amigo que tem um carro de passeio, que leva um pouquinho mais barato e tal, não tem esse controle, né, de segurança e tal, e daí corre todos os riscos de o carro estar rodando irregular, se for parado pela polícia, pela fiscalização, o carro ser guinchado e os filhos ter que ser levados por outras pessoas, enfim. Então, o que a gente sugere e divulga a lista com todos os contatos é que os pais contratem apenas vans regulares, né? Não as vans clandestinas. Existe uma lista que também pode dar acesso dentro do site da Prefeitura? Sim, desde 2017 a gente passou a divulgar essa lista no serviço que a Prefeitura não prestava antes. Então hoje a gente disponibiliza para que o pai possa escolher transporte seguro para o seu filho. Então é só acessar jacareí.sp.gov.br, certo? Isso. A gente já volta a conversar mais um pouquinho, Edinho. Ainda sobre a vacina, o avanço da vacinação infantil está trazendo alívio aos pais e imunizando uma importante parcela dos moradores aqui de Jacareí. A partir da liberação da Anvisa, a vacinação do público infantil contra a Covid-19 teve início em janeiro deste ano. Jacareí iniciou as aplicações no último dia 17 e possui atualmente cerca de 28 mil crianças e pré-adolescentes na faixa etária a ser vacinada.
Nós sabemos que a população de 5 a 11 anos é uma população diferenciada para a gente aplicar vacina. São mais novos, muitos deles têm medo de vacina. Nós começamos com as crianças com comorbidade, agora nós já estamos com as crianças de público geral. Então nós sabemos que essa população precisa de uma atenção diferenciada. Como nessa época de pandemia nós não podemos compactuar com aglomerações, nós optamos por dividir o público das crianças de manhã e o público acima de 12 anos no período da tarde. Não tem dado grandes problemas nas unidades de saúde, muito pelo contrário, a resposta das equipes de saúde e das famílias é uma resposta positiva. E a campanha de vacinação infantil deixou a Aline aliviada. Mãe da Maria Isis, de 6 anos de idade, ela se sente mais segura agora que sua filha já está vacinada. Mas passa muita segurança, muita tranquilidade, ainda mais agora que vai voltar para a escola, um monte de criança tudo junto. Então, assim, eu já estava mais tranquila, devido às taxas de infantis ser mais baixa do que de adulto, eu já estava mais de boa. Mas com a vacinação você já fica, nossa, ufa, já começa a respirar bem melhor mesmo. Segundo a pediatra Tatiana Pereira, a vacinação infantil é imprescindível para que haja diminuição no número de casos da doença. Mas aí o que acontece? Essas crianças que se contaminam, elas podem não ter uma evolução desfavorável, mas elas contaminam os adultos no peridomicílio, na escolinha, né? Então, esse que é o problema. A gente tem que tentar diminuir a disseminação do vírus, né? No site da Prefeitura Municipal é possível encontrar todos os detalhes sobre a vacinação infantil, além dos endereços dos postos de saúde que oferecem as aplicações. Quanto mais pessoas vacinadas, menos chances nós temos de desenvolver novas variantes, que são de preocupação, e de um contágio em massa de toda a população por essas possíveis novas variantes. Então, a cobertura vacinal de quanto mais pessoas nós conseguirmos é muito importante para a saúde pública. E a gente volta a conversar com o Edinho Guedes, que é secretário municipal de mobilidade urbana aqui de Jacareí. Edinho, de acordo com os dados do relatório municipal de segurança viária, Jacareí registrou uma diminuição de 12,5% em mortes de trânsito em vias locais. A gente tem também um dado de uma queda de 3% no número de acidentes. Em 2020 a gente tinha 771 por ano e agora em 2021, 747. Essa diminuição tem relação com quais ações aqui na cidade? Então, Isabela, na verdade, assim, esse resultado, né, ele está ligado com várias ações. Tem uma ação que gera isso, né? Então, desde o nosso trabalho de educação para o trânsito, onde a gente vai conscientizando os pais, as crianças que cobram, os próprios pais, os profissionais, a gente faz muita campanha e palestra dentro de empresas, dentro das escolas. Então, isso acaba alterando um dos itens que mais gera acidente. 94% dos acidentes estão relacionados à falha humana, né? À imprudência e tal. Fora isso, tem o aumento da nossa manutenção de placas, de sinalização e tal, e todo o nosso trabalho de segurança viária, que vai desde a instalação dos semáforos, a sincronização dos semáforos, que também acaba trazendo mais fluidez, e também a questão da fiscalização eletrônica, né? Que é o nosso último ato, né? O trabalho do trânsito tem que ser sempre educar, operar e fiscalizar. São essas três ações: educar, operar e fiscalizar, para que esse resultado aconteça. A gente fica muito feliz, né? A gente assumiu, quando assumimos em 2017, Jacareí tinha mais mortes de trânsito do que pelo crime, né? Nós éramos a 4ª cidade com o maior número de homicídios culposos no trânsito das 645 do estado de São Paulo, e hoje a gente temos o título para o segundo ano do trânsito mais seguro do Vale do Paraíba, né? Das cidades com mais de 200 mil habitantes, nós temos o menor número de mortes e acidentes proporcional do Vale do Paraíba. Então, isso mostra que a gestão e os trabalhos que toda a equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana tem realizado está no caminho certo, mas a gente quer continuar diminuindo esses números, Isabela, porque assim, se você for ver mais de 700 acidentes, se você fizer as contas, dá quase 2 pessoas se machucando no trânsito por dia na cidade. E considerando que essas pessoas são aquelas que se machucaram mesmo, que foi até o hospital, ou seja, quem caiu, deu uma raladinha e foi embora para casa, não está nessa estatística, esse número pode ser maior. Então, é ainda um número que chama atenção, né? Vamos pensar 2 pessoas se machucando todo santo dia no trânsito da cidade,
mostra o quanto a gente precisa ainda trabalhar a questão da conscientização, né, da solidariedade, da gentileza, né, de vencer o egoísmo, a individualidade, a coisa de, eu tô atrasado, eu posso vencer descumprir todas as regras, né, e deixando aí um ponto muito importante também, que é o quanto foi importante a gente investir em ciclovias, né? A gente saiu de 3 km de ciclovias para 16 km de ciclovias e a gente saiu de 8 ciclistas mortos em 2016 para 1 o ano passado. Então essa diminuição mostra o quanto vale a pena também investir na proteção de outros modais, né? Não é só carro e caminhão que existe na cidade, a gente precisa acolher todos os modais para proteger o ser humano que está lá dentro. Ótimo, Edinho. Você comentou, né, de toda uma rede desde investimento e que a base ali é a educação. Como que tem sido os agentes com a população, essa comunicação, né? Como que tem sido? Tem sido efetiva dentro das escolas, dentro das empresas, como você comentou? Existem projetos mais específicos sobre isso? Sim, existem projetos super específicos. Inclusive, a gente ganhou o prêmio pelo Detran São Paulo, né, com as 3 melhores práticas de educação para o trânsito do estado de São Paulo, né? Então, alguns projetos são vários, né? Um deles é o agente de trânsito Mirim. Então, nossos agentes de trânsito formam alunos, né, nas 5 regiões, norte, sul, leste, oeste de Jacareí, em escolas municipais e estaduais. Eles passam por um curso de formação, fazem blitz educativos depois dos nossos agentes de trânsito. E o feedback que a gente tem é que eles viram fiscais dos tios, dos pais dentro dos carros, né? Então isso é uma ação bastante importante. Uma outra ação muito importante que foi a ideia de um agente de trânsito, lá no passado a gente implementou com uma medida que essa sim foi premiada no estado de São Paulo, é a multa do bem, que é a notificação cidadã. Então, nossos agentes, a gente começou a treinar eles tinham uma visão muito só de fiscalizar e de punir, e a gente começou a trabalhar uma questão de abordagem de educação, de orientação, né? Então, isso é um trabalho de mudança comportamental a médio e longo prazo, e uma das ferramentas é a multa do bem, onde ele tem que olhar os motoristas que cumprem a legislação, que para na faixa de pedestre, que dá seta e tal. E quando ele identifica isso, a gente notifica essa pessoa. Isso funciona como um reforço positivo para que ela continue a fazer isso. E muitos publicam na rede social e esse exemplo passa a ser algo perseguido por outras pessoas. Então, além de outras ações como blitz educativas, como ações, como eu disse, de escolas, aqui mesmo na prefeitura, no SAI, conversando com os motoristas e tal, porque esse é um trabalho de mudança comportamental. E o ano passado, né, uma questão histórica, nós fundamos a Escola Pública de Trânsito. No estado de São Paulo inteiro, só a capital tem a Escola Pública de Trânsito. Nós fundamos essa Escola Pública de Trânsito e a partir do ano passado, todas as pessoas que vão tirar a carteira de motorista em Jacareí, a última aula é dada pela prefeitura. Então, nessa última aula é apresentado todos os dados de mortes de trânsito, de acidentes, o quanto custa isso para o poder público, para os nossos impostos que poderiam estar sendo aplicados em educação, em lazer e tal, tem que ser gasto com isso, para conscientizar o quão importante, né, a postura dele de segurança na hora que ele estiver compartilhando o espaço que é de todos, né? O espaço é público e a gente não tem que disputar o espaço, a gente tem que compartilhar essa educação que falta e a gente está dando essa finalização através da Escola Pública de Trânsito. É um progresso diário, né, Edinho? Todos e isso os dias. É com a população e também com a prefeitura, os dois juntos, né? Sempre, todos de mãos dadas. A gente já volta a conversar mais um pouquinho sobre essas questões. E mais um edital aqui para a cidade. Foi divulgado o edital para o Salão de Iates de Jacareí no Boletim Municipal pela Fundação Cultural da cidade na última sexta-feira. O edital visa estimular, fomentar e divulgar as artes visuais, além de propor uma reflexão a partir da linguagem visual. Além disso, com um tema central sobre a comemoração do centenário da Semana da Arte Moderna, a oportunidade de fomento cultural busca uma reflexão sobre o atual cenário artístico brasileiro a partir de conceitos apresentados na Semana de 1922, como a antropofagia, a identidade cultural e entre outros. Com foco nas categorias de desenho, escultura, gravura, pintura e fotografia, serão entregues 3 prêmios para as obras vencedoras e mais 10 certificados de destaque para as categorias citadas. As inscrições estarão abertas a partir do dia 4 de abril e para conferir o edital completo, basta acessar o site da Fundação, fundacãocultural.com.br.
E a gente fala agora sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19, que, claro, continua aqui na nossa cidade. E quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, Larissa. Quais informações, por favor? Bom dia a você, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, mais uma semana começando e a gente volta a falar sobre a campanha de imunização contra a Covid-19 que continua aqui em Jacareí. Você acompanha agora na sua tela quem pode ser vacinado hoje, segunda-feira. Os maiores de 5 anos que por algum motivo não tenham recebido a primeira dose da vacina devem procurar um dos postos de vacinação para receber a primeira dose do imunizante. Tem a aplicação de segunda dose da vacina e essa é para quem tomou Coronavac no dia 24 de janeiro ou em data anterior, para quem tomou AstraZeneca no dia 20 de dezembro ou em data anterior e para quem tomou a primeira dose de Pfizer no dia 24 de janeiro ou em data anterior. Lembrando que a aplicação de segunda dose de Coronavac e AstraZeneca acontecem exclusivamente na UBS Central. Tem a aplicação de dose reforço e essa é para os maiores de 18 anos que tenham recebido a segunda dose de Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer no dia 20 de outubro ou então a dose única de Janssen no dia 14 de dezembro. Lembrando que a aplicação de dose reforço para quem tomou Janssen também acontece exclusivamente na UBS Central. Agora, atenção para os horários de atendimento. As crianças de 5 a 11 anos, com ou sem comorbidades, serão atendidas até o meio-dia nas seguintes unidades: Unidades Básicas de Saúde do Santa Cruz dos Lázaros e a UBS do Parque Santo Antônio. Também serão atendidas nas Unidades Municipais de Saúde da Família do Cidade Salvador e Unidade Municipal de Saúde da Família do Jardim das Indústrias. A partir das 13 horas, essas unidades municipais e essas unidades básicas irão atender o público acima de 12 anos. Agora, todas as outras unidades municipais de saúde da família e unidades básicas de saúde já estão atendendo o público acima de 12 anos e irão atender até às 17 horas, com exceção, como sempre, da UBS Central, porque lá o atendimento já começou e acontece até às 19 horas. Agora, se você for tomar a sua primeira dose da vacina, precisa levar um documento de identificação com foto e um comprovante de endereço. Se você for menor de idade, menor de 18 anos, precisa ir acompanhado de um responsável e, se tiver comorbidades, precisa levar um documento que comprove a sua condição. Se você for receber a sua dose reforço ou então a sua segunda dose, lembre-se de levar um indispensável cartão de vacinação. Outras informações e todos os endereços das unidades de saúde você confere em jacareí.sp.gov.br e pode tirar todas as suas dúvidas no telefone 156. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Larissa, pelas informações. E você sabia, empresas com mais de 99 funcionários contratados têm a obrigação de incluir pessoas com deficiência em seu quadro de profissionais. A lei federal garante não só a oferta de vagas, mas a qualidade de trabalho dos PCDs. A inclusão de pessoas com deficiência dentro das empresas é lei e prevê a reabilitação profissional para indivíduos incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho. Aqui em Jacareí, alguns estabelecimentos seguem essa legislação, que na prática exige muito mais do que apenas uma oferta de vaga. Com 17 anos, Ilmara sofreu um acidente que causou um traumatismo craniano e uma paralisia parcial do lado direito do seu corpo. Os desafios para a entrada no mercado de trabalho foram grandes, mas em 2005, Ilmara conseguiu alcançar o seu direito na Suzano, que é uma empresa de papel e celulose do município. Desde então, a funcionária faz parte da administração logística do local. Lá, quando vou almoçar, todos lá me ajudam a carregar a bandeja para não ter perigo de derrubar alguma coisa. Aqui eles me deram acesso à entrada do carro, entendeu? Então aqui, todos daqui de dentro, todos me auxiliam em alguma coisa que eu preciso.
Por meio de um regimento interno, a empresa desenvolveu o Grupo Plural, que prevê a inclusão de pessoas com deficiência. O projeto trabalha a escuta, a liderança e o mapeamento de necessidades estruturais e sociais. Em cima disso, acontece a seleção com instituições parceiras. Então, de acordo com o conhecimento de cada uma dessas pessoas e a cadeira que a gente precisa ocupar, a gente faz essa seleção com essa parceria junto a essas empresas. A lei que assegura a presença de PCDs no mercado de trabalho é obrigatória a todos os estabelecimentos que possuem mais de 99 funcionários contratados e estabelece não só o preenchimento das vagas, mas as condições adequadas de convívio. Em conjunto com o Estatuto, que assegura os direitos como a igualdade de salário e a capacitação, a legislatura orienta o acolhimento dessas pessoas. Neste ano, o Spani foi um dos homenageados na Câmara com o selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência. Atualmente, a rede de supermercados possui 7 colaboradores PCDs aqui em Jacareí. Carlos é um deles. Hoje as empresas têm abriu as portas. Outras empresas na indústria também têm abrido as portas e isso é importante. A gente veio, a gente quer se capacitar, a gente quer melhorar e a gente quer o nosso espaço. E eu acredito que tem espaço para todo mundo, né? No dia a dia, Carlos atua como operador de caixa e auxiliador. Sua expectativa é se capacitar cada vez mais na área profissional. Infelizmente, esse acolhimento não faz parte da vida de todos os trabalhadores com deficiência. E os desafios da inclusão começam desde o primeiro contato com o funcionário. Qual é o critério que essa empresa tem para estar contratando? Se nem o próprio local, por exemplo, vamos ser claro, dentro do PAT, ele não tem acessibilidade. Ele não tem uma empresa que tem interesse, não tem uma acessibilidade lá dentro, onde que ele possa fazer um treinamento, participar de uma entrevista como qualquer outro. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência faz parte dessa orientação sobre a lei que assegura o direito dos PCDs na cidade. A gente precisa avançar muito, cobrar muito e também o PCD precisa saber dos seus deveres e também das suas obrigações. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda apresenta diversas barreiras, mas são por meio de empresas que cumprem os seus deveres e, sobretudo, por meio dos profissionais que trazem representação que o caminho para a equidade acaba ficando cada vez mais perto. E a gente volta a conversar com Edinho Guedes, que é secretário municipal de mobilidade urbana. Edinho, justamente sobre essas questões, né? A gente tem a reforma da praça do Largo ali da Riachuelo, onde teve toda essa questão de acessibilidade. Já foi entregue essa praça? Existem previsões para outras praças com acessibilidade na mobilidade urbana? Sim, primeiro assim, a questão da mobilidade, né, a gente tem que olhar não só a questão do cadeirante, mas a pessoa com mobilidade reduzida, que é o idoso, as pessoas grávidas, mães com carrinho de bebê, então a gente tem que incluir tudo e também com deficiência visual, né? Então a gente iniciou a instalação, por exemplo, de piso tátil direcional para deficientes visuais, que não existia essa preocupação, Jacareí era só a questão do cadeirante, né? E a gente avançou muito com relação aos rebaixamentos de guia, né? A gente tem muita esquina ainda na região central, e para a população ter uma ideia, a região central, a zona especial central, ela vai aqui da Praça dos Três Poderes até perto do Sene lá, então essa é considerada a região central. Então a gente tem ainda um passivo muito grande de guias não rebaixados, a gente está indo avançando. Além disso, a gente quer aumentar os espaços de calçados, como a gente fez aqui na esquina do Procon, na própria esquina lá em frente ao Carlinhos Massa, nessa praça, onde a gente pega o que era a rua, onde era a faixa zebrada, onde o carro não pode passar, e a gente estica a calçada até lá, diminuindo o trecho de travessia do pedestre na rua só. Então, a gente tem investido muito nisso, Isabela, e a gente ficou muito feliz também. Um dos índices que mostrou que a gente está no caminho certo foi que o ano passado, depois de uma série de 6 anos, né, com pedestres mortos na cidade, foi o primeiro ano que a gente zerou. No ano passado não teve nenhuma morte de pedestre na nossa cidade, atropelado. Então mostra o quanto é importante esse investimento que nós fizemos, não só nas ações educativas nas faixas de pedestre, mas também nas ações de melhoria na calçada. Falta muito porque a gente tem um passivo, né, de acessibilidade de séculos não vistos aqui em Jacareí.
E, por conta disso, em diálogo com o Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, nós determinamos quais são as rotas que os cadeirantes precisam usar mais, né? Porque já que a gente precisa intervir, vamos intervir primeiro aonde as pessoas que precisam mais utilizam, né? E a gente identificou 6 rotas. Eles vão mostrando para a gente, muitos ligando até o ponto de saúde ou até o ponto de lazer deles e tal. E mapeado isso, a gente passou então a trabalhar nessa questão de captação de recursos para isso, né? Todo esse projeto dependeria de um investimento de R$2 milhões. E a gente conseguiu, né? Estava contando aqui no backstage, o repasse do governo do estado na semana passada de 250 mil para fazer uma dessas rotas, né? E o prefeito Isaías está muito imbuído aí em ajudar a gente a financiar esses outros projetos. Então, esse talvez seja um ano aí com mais obras de acessibilidade nesses 5 anos de trabalho nosso, para poder realmente tirar esse passivo da população, né, que tanto sofre. Imagina, eu lembro de casos como a calçada no Mercadão, o pessoal escorregava e tal, a gente conseguiu corrigir também. Então, aos poucos a gente vai tapando esses buracos e dando mais dignidade para quem quer andar a pé em Jacareí. Ótimo, é muito legal porque quando a gente entrevista esses entrevistados, a gente fala muito sobre como a mobilidade, a acessibilidade está ligado diretamente ao desenvolvimento, né, Edinho? Então Totalmente. A gente não fala só sobre uma questão de direito, mas também do desenvolvimento da cidade como um todo, para todo mundo, né? A gente tem também, Edinho, a abertura da rua Café Filho, ali na Avenida São João, onde também é uma avenida que está crescendo bastante o comércio. Essa avenida ela já dá entrada para Dutra e também para a região do Jardim Jacinto, que dá um acesso mais rápido, né? Como que tem sido essa obra? Ela tem sido efetiva? Sim, ela foi muito positiva, Isabela. Eu que nasci no Jardim Jacinto, morei por vários anos lá, sabia qual esse problema, né? Porque antes o desvio de quem vinha da região oeste para pegar a Dutra e não pegar a Ponte do São João, ele fazia 7 curvas dentro do Jardim Jacinto, que é um bairro antigo, no paralelepípedo e tal. E com essa alteração a gente conseguiu diminuir o percurso pela metade, né? Então hoje ele faz apenas 3 curvas para chegar até a Rua Padre Eugênio, que é uma avenida que precisa também ser reformada, só que lá por ser uma área de solo muito ruim, né? Existe um projeto de drenagem muito grande lá, então a gente está na fase de terminar esse projeto, né? A gente contratou uma empresa para fazer esse projeto e depois licitar, então ela vai ser recapeada também, quem nos acompanha aqui, ela vai não só recapeada, vai ser inteirinha reformada, as calçadas, porque ela está realmente bastante judiada, mas a Café Filho já foi aberta, né? Um novo mall lá, um comércio bacana que nasceu lá e tem se fortalecido, e o que a gente tem acompanhado é que diminuiu o trânsito dentro do bairro, né? E agora ele faz esse desvio menor, e foi uma ação importante de mobilidade, né? Porque deu mais fluidez para o trânsito, mais segurança viária, porque a gente tem menos veículos transitando dentro das ruas locais do bairro, e a obra ficou muito boa. A gente tem acompanhado a infraestrutura da obra, está bastante positiva. A gente só está na luta lá de 2 proprietários lá que ainda insistem em não fazer a calçada, né? A calçada é uma obrigação do proprietário, né? A prefeitura tem que fazer as calçadas públicas, as calçadas particulares é obrigação do particular. Então a gente está notificando as lojas Kings, lá o estacionamento dela fez a metade, ela precisa fazer o resto, e até o próprio empreendedor que fez lá, tem uma outra terreno lá no fundo que ele precisa continuar para a calçada da direita ficar completa, mas a outra calçada da esquerda já está bonita, funcionando bem, e o feedback que a gente tem da população é positivo com relação a esse local. Então ainda tem algumas coisas para finalizar, mas já está aberto para a população usar. Já está aberto e está funcionando muito bem. Perfeito. A gente já volta a conversar mais sobre outras obras. Edinho, peço licença. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre as inscrições do SISU e vai conhecer o trabalho dos artesãos do São Silvestre. A gente já volta daqui a pouco.